Imagine que você entra em uma sala completamente vazia. Não há música, não há televisão ligada e o seu celular ficou em outro cômodo. O que você sente nos primeiros 30 segundos? Para a maioria das pessoas, esse cenário não é um convite ao descanso, mas sim uma sentença de tortura. O silêncio começa a gritar verdades que tentamos abafar com o barulho do mundo. Você sente uma inquietação nos dedos, uma vontade de buscar qualquer distração, qualquer voz humana, qualquer notificação luminosa que diga que você ainda existe para alguém. Mas por que temos tanto medo de sermos os únicos ocupantes do nosso próprio espaço mental? Por que a ideia de passar um sábado à noite sem companhia parece, para muitos, um atestado de fracasso social? A verdade é que vivemos em uma era de conexão constante, mas de presença nula. Estamos viciados na dopamina barata da atenção alheia. E quando ela falta, nos sentimos vazios, como se nossa identidade dependesse do olhar do outro para se sustentar. A dor de se sentir sozinho é real, mas ela nasce de um equívoco profundo. Você aprendeu a confundir solidão com isolamento. Você aprendeu a temer o silêncio, porque é nele que suas inseguranças param de ser sussurradas e passam a ser gritadas. Você busca relacionamentos rasos, aceita migalhas de atenção e tolera desrespeito apenas para não ter que enfrentar o espelho da própria mente. Mas hoje, essa fuga termina. Eu vou te mostrar como a filosofia estoica transforma esse suposto vazio em uma fonte de poder que ninguém pode te tirar. Você não vai apenas aprender a tolerar a solidão. Você vai aprender a usá-la como o cinzel que esculpe sua melhor versão. Ao final deste vídeo, você terá as ferramentas práticas para sair da dependência emocional e entrar no estado de autonomia plena. Você sairá com atitudes concretas para aplicar hoje mesmo e sentir a diferença na sua postura diante da vida. Antes de começarmos as lições, quero que você faça um pacto de honestidade consigo mesmo. Se você está pronto para parar de fugir de quem você é, escreva agora nos comentários: eu fico inteiro no silêncio. Que este seja o seu compromisso mental para esta jornada. E se você busca transformar sua solidão em uma força interior inabalável, inscreva-se agora. Este canal é o seu refúgio de clareza em um mundo de ruído. Lição 1: o espelho do desconforto. A primeira grande barreira que enfrentamos ao ficarmos sós é o que chamamos de ruído interno. Quando as distrações externas silenciam, as pendências emocionais aparecem. Pense na última vez que você foi a um restaurante sozinho e sentiu a necessidade imediata de pegar o celular para não parecer estranho para as pessoas nas outras mesas. Esse desconforto não é sobre os outros, é sobre a sua incapacidade de se validar sem uma tela. O problema emocional aqui é a dependência da dopamina social. Você se sente fragmentado porque sua identidade está distribuída nos likes e nas conversas de WhatsApp. Um exemplo claro é quando um relacionamento termina e você pula imediatamente para outro, não por amor, mas por pânico de enfrentar o próprio silêncio. Outro exemplo é a incapacidade de dirigir sem um podcast ou música alta, fugindo dos próprios pensamentos. Marco Aurélio nos lembra que nenhum lugar é mais calmo
e livre de problemas do que a própria alma, se estivermos em paz com ela. Se você não consegue ficar bem sozinho, você nunca estará verdadeiramente bem acompanhado, pois estará apenas usando as pessoas como anestesia. A prática de hoje é simples. Escolha um momento do seu dia, apenas 10 minutos, e sente-se em silêncio absoluto. Sem celular, sem livros, sem música. Apenas observe os pensamentos vindo e indo, como nuvens. Não lute contra eles. Apenas perceba que você é o observador, não o pensamento. A frase para guardar é: o silêncio não é um vazio, é um reencontro. Mas para se reencontrar, você precisa primeiro parar de fugir. Agora que encaramos o espelho, precisamos construir a base de onde essa força virá. Lição 2. A fortaleza da autonomia. Imagine sua mente como uma cidadela, uma fortaleza impenetrável. Muitas pessoas vivem com os portões da sua fortaleza escancarados, permitindo que qualquer comentário, qualquer ausência de mensagem ou qualquer crítica externa saia saqueando sua paz. O medo de ficar sozinho é, na essência, a falta de confiança na própria estrutura. Você teme o abandono porque acredita que sem o outro, você está incompleto. Mas a verdade estoica é que você já possui tudo o que é necessário para a virtude e para a felicidade dentro de si. Pense no profissional que só se sente competente se o chefe o elogia constantemente. Se o elogio não vem, ele entra em depressão. Ou na pessoa que precisa de validação constante do parceiro sobre sua aparência para se sentir atraente. Isso é dar a chave da sua casa para um estranho. Epicteto ensinava que existem coisas que estão sob nosso controle e coisas que não estão. A opinião dos outros e a presença física de terceiros estão fora do seu controle. O que está dentro é o seu juízo sobre si mesmo. A prática para hoje é o exercício da autoatribuição Freda. Ao final do dia, identifique uma vitória que você teve e que ninguém ficou sabendo. Saboreie essa vitória sozinho. Não poste, não conte para ninguém. Sinta a força de saber que você é bom, independentemente de quem viu. Lembre-se, quem precisa de público para ser forte, será sempre escravo da plateia. Fortalecida a cidadela, é hora de entender como lidar com as perdas inevitáveis do caminho. Lição 3. O oceano da impermanência. Nada é mais doloroso na solidão do que a sensação de perda, seja de um amigo que se afastou ou de um ciclo que se fechou. Mas a filosofia nos ensina a olhar para a vida como um oceano de mudanças constantes. As pessoas são como ondas, elas vêm, tocam a areia da sua vida e depois recuam. Tentar segurar a água com as mãos é o que causa o sofrimento. O problema emocional aqui é o apego excessivo a papéis sociais. Você se define como o amigo de tal grupo ou o parceiro de tal pessoa. Quando esse papel some, você sente que sua vida perdeu o sentido. Um exemplo cotidiano é o sofrimento desproporcional quando você não é convidado para um evento social. Outro exemplo é a ansiedade que surge quando amigos próximos começam a namorar e passam a ter menos tempo para você. Você sente que foi descartado. Mas a natureza das relações é a impermanência. Marco Aurélio via a mudança não como uma tragédia, mas como a única constante do universo.
A prática de hoje é a visualização negativa aplicada aos relacionamentos. Imagine que as pessoas que você ama podem não estar lá amanhã. Isso não é para te deixar triste, mas para te fazer valorizar o presente e, ao mesmo tempo, treinar sua mente para saber que, se elas partirem, você ainda permanecerá inteiro. A frase memorável é: as pessoas passam pela sua vida, mas você é o único que fica nela do início ao fim. Aceitar a impermanência nos leva a uma questão crucial. O que estamos construindo quando ninguém está olhando? Lição 4. A forja do caráter oculto. A solidão é o laboratório onde o verdadeiro caráter é forjado. É muito fácil ser uma pessoa íntegra, disciplinada e calma quando todos estão te observando e admirando sua postura. O teste real ocorre no escuro, quando não há ninguém para te dar um tapinha nas costas. O problema emocional é a busca por likes existenciais. Muita gente só faz dieta, só treina ou só lê livros para poder mostrar que está fazendo. Quando estão sozinhas, se entregam à preguiça e à autocomiseração. Pense em alguém que mantém a casa impecável para as visitas, mas vive no caos quando está só. Ou na pessoa que é gentil em público, mas trata a si mesma com desprezo nos pensamentos solitários. O estoicismo foca na excelência interior, não na reputação. Epicteto dizia que você deve ser o seu próprio espectador mais rigoroso. A prática concreta para hoje é: realize uma tarefa difícil hoje, algo que você tem adiado, e faça isso puramente por disciplina pessoal, sem contar para ninguém. Pode ser arrumar uma gaveta bagunçada, fazer uma sessão de exercícios ou estudar um tema denso. O segredo é a ação anônima. Isso constrói um respeito próprio que nenhuma multidão pode oferecer. A metáfora aqui é a da espada que é temperada no calor e no silêncio da forja para ser forte na batalha. A frase para levar é: o que você faz quando está sozinho define quem você é quando está acompanhado. Mas para manter essa disciplina, você precisa estar ancorado no agora. Lição 5. A âncora do momento presente. Muitas vezes, a solidão dói porque nossa mente não está onde nosso corpo está. Estamos fisicamente sozinhos, mas mentalmente estamos no passado, remoendo mágoas, ou no futuro, antecipando tragédias e a solidão eterna. O medo de ficar sozinho é quase sempre um medo do que pode acontecer, não do que está acontecendo. O problema emocional é a ansiedade antecipatória. Você olha para o futuro e vê uma imagem de si mesmo velho e abandonado, e essa imagem te assombra hoje. Um exemplo prático é a pessoa que aceita um relacionamento tóxico apenas por medo de não encontrar ninguém no futuro. Outro exemplo é quem se sente mal por estar sozinho num feriado, projetando que todos os outros estão tendo a melhor experiência de suas vidas. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que não devemos nos deixar perturbar pelo passado ou pelo futuro, mas focar naquilo que podemos fazer no presente. A solidão é apenas o agora livre de interrupções. A prática de hoje é a ancoragem sensorial. Quando o pânico de estar só bater, foque em 3 coisas que você pode ver, 2 que pode tocar e 1 que pode ouvir no seu ambiente imediato. Traga sua mente de volta para a segurança do agora. Você perceberá que no presente não há abandono,
há apenas existência. A frase para anotar é: o futuro ainda não existe e o passado já morreu. Sua única companhia real é o presente. E nesse presente, você pode encontrar mentores que nunca conheceu pessoalmente. Lição 6. O Santuário da Mente. Um estoico nunca está verdadeiramente sozinho, porque ele habita uma mente povoada por grandes ideias e sabedoria. O medo da solidão geralmente esconde uma pobreza intelectual e criativa. Se você acha que estar só é chato, é porque você é uma companhia chata para si mesmo. O problema emocional aqui é a superficialidade e a dependência de estímulos externos constantes, como redes sociais e vídeos rápidos de entretenimento sem substância. Pense na pessoa que entra em pânico se o Wi-Fi cai por uma hora. Ela não sabe o que fazer com a própria mente. Outro exemplo é quem não suporta ler um livro denso, porque o silêncio da leitura exige um esforço que ela não está disposta a fazer. Sêneca dizia que devemos nos associar com aqueles que nos tornarão melhores. E isso inclui os livros e os grandes pensadores do passado. Quando você lê Marco Aurélio, você está conversando com um imperador romano. Quando estuda filosofia, você está em um jantar com as mentes mais brilhantes da história. A prática de hoje é: troque 30 minutos de redes sociais por 30 minutos de uma leitura que te desafie. Transforme seu tempo de solidão em um santuário de estudo. Crie um diálogo interno com esses autores. Pergunte a si mesmo: o que Epicteto diria sobre esse meu medo? A frase memorável é: uma mente cultivada é um banquete que nunca termina. Com essa base intelectual, chegamos ao topo da montanha, onde a visão se expande. Lição 7. O cume da montanha. Por fim, precisamos mudar nossa perspectiva sobre o nosso lugar no mundo. Muitas vezes nos sentimos sós, porque nos vemos como indivíduos isolados, separados de tudo e de todos. Mas o estoicismo propõe a perspectiva cósmica. Imagine que você está no topo de uma montanha altíssima, olhando para baixo. Daquela altura, as brigas, as rejeições sociais e até a sua própria solidão parecem minúsculas, quase insignificantes diante da vastidão do universo. O problema emocional é o egocentrismo da dor. Achamos que nossa solidão é um evento único e terrível, quando, na verdade, ela faz parte do ritmo da vida de bilhões de seres humanos. Um exemplo é quando você se sente o único solteiro ou isolado em um círculo social, ignorando que muitas pessoas acompanhadas se sentem terrivelmente sozinhas por dentro. Outro exemplo é sofrer por uma crítica na internet, como se o mundo estivesse desabando sobre você. Marco Aurélio praticava esse exercício de olhar de cima para lembrar da brevidade da vida e da interconexão de todas as coisas. Você não é uma ilha, você é parte de um oceano. A prática para fechar é o passeio cósmico à noite. Olhe para as estrelas e lembre-se de que sua existência é um breve clarão no tempo. Isso não deve te diminuir, mas te libertar. Se a vida é curta e o universo é vasto, por que gastar seu tempo precioso temendo o silêncio ou implorando por atenção? A frase final desta lição é: na imensidão do cosmos, estar só é apenas uma forma de estar inteiro com o todo. Ao longo deste roteiro,
percorremos um caminho que começou na dor do desconforto e terminou na clareza da perspectiva cósmica. Recapitulando, aprendemos a encarar o espelho do silêncio, a construir nossa fortaleza de autonomia, a aceitar a impermanência do oceano da vida, a forjar nosso caráter no escuro, a ancorar nossa mente no presente, a transformar nossa mente em um santuário de sabedoria e a olhar tudo do cume da montanha. A solidão não é um inimigo que você deve derrotar, mas um aliado que você deve recrutar. Ela é o teste de fogo da sua filosofia. Quem consegue ficar em paz consigo mesmo em um quarto vazio, está pronto para enfrentar qualquer exército, qualquer crise e qualquer perda. Agora eu te desafio. Nos próximos 7 dias, quero que você dedique 15 minutos diários a estar em silêncio absoluto, praticando uma das lições que discutimos hoje. No primeiro dia, apenas observe. No segundo, pratique a ação anônima. No terceiro, a perspectiva cósmica. No final desses 7 dias, volte aqui e conte como sua percepção mudou. Você vai perceber que a necessidade desesperada de companhia começará a ser substituída por uma preferência serena. Você não buscará os outros para se preencher, mas para transbordar. Se este vídeo te trouxe um pingo de clareza, não guarde isso só para você. Compartilhe com alguém que você sabe que está sofrendo com o peso do isolamento. E se você ainda não comentou, faça isso agora como um selo de compromisso com sua nova força. Eu fico inteiro no silêncio. Inscreva-se para transformar solidão em força interior e junte-se a esta comunidade de mentes que buscam a maestria sobre si mesmas. Lembre-se das palavras que guiam o estoico. O controle sobre sua reação é a sua única e verdadeira liberdade. Nos vemos no próximo vídeo, na nossa busca constante pela virtude e pela paz inabalável.